Amalequitas pelejam contra os israelitas. Versículo 8, capítulo 17, versículo 8. Igreja, tem alguém que está com o saquetel aí? Levante a mão. Quem está no saquetel, levante a mão. Pega o seu saquetel e vem aqui no bonginho, óleo do fogo. Se o seu está em casa, vem aqui, você está no propósito de saquetel, vou ungir você. Vamos lá, bem rapidinho. Quem está com o seu, vem aqui. Esse mês você vai apresentar ainda o propósito do dízimo. A oferta no valor do dízimo, amém, gente? Até o final do mês. É o último mês, amém, gente? Esse é o último. Quem mais está participando? Vem aqui rapidinho. Bispo, eu esqueci em casa, vou ungir sua mão, cadê? Isso. Quem que até o final do mês vai passar um recurso na tua mão? Você vai separar até o final do mês. Diga glória a Deus. Em nome de quem? É tudo que vier nas nossas mãos. Alguém mais? Então está certo. Muito bem. Amalequitas pelejam contra Israel. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-lhes homens. Olha só, escolhe-nos homens e sai e peleja contra quem? Contra Amaleque amanhã. Estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará nas minhas mãos. Que bordão era esse, Bispo Júnior? Que estava nas mãos de Moisés, que estaria na mão de Moisés. É do que, Bispo? Cajado. É do que, igreja? Cajado. Se observa, o cajado representa o que? Autoridade. Aí o propósito que Moisés fez com quem? Com Deus. Enquanto eles estavam pelejando no vale, Moisés estava no monte, estendendo o cajado em direção do povo. Passando a autoridade, Deus deu para ele, para que o povo viesse lutar e vencer os inimigos que eles estavam pelejando. Você sabe que Amaleque, os amalequitas, já eram inimigos de geração em geração de Israel. Quem viu na televisão o que está acontecendo? São os amalequitas. Você vê que são inimigos antigos, até hoje. Mudou o nome do lugar, mas é os amalequitas ainda. Então você veja que Josué e o exército estavam lá lutando contra eles. E Moisés estava na parte espiritual, que era a oração. Não adianta você lutar, não adianta você batalhar, não adianta você ter a melhor das intenções. Se você não tem o espiritual, que é Deus, sua batalha em vão. Muitas pessoas estão na igreja, estão batalhando, estão lutando, estão fazendo das tripas do coração, mas não tem visto nada acontecer na vida dela, porque lutaram com a força do braço. Ela não tem tido o apoio espiritual, que é a oração, que é a fé. Não adianta, meu pai. Vivemos num mundo espiritual. Se você for lutar com a coragem, mas Deus consegue ver ele, neutralizar ele, desde o momento que você esteja o quê? Debaixo de uma cobertura espiritual, que é a oração. A oração é a chave de tudo. A oração resolve problemas que você nunca pensou que um dia poderia ser resolvido. Através de quê? Da oração. Se você for da cara da coragem, sinto muito, você vai ser mais um na estatística. Você não vai conseguir resolver os seus problemas. Mas se você for com a força da fé,
Se você for com a força de Deus, aí você consegue vencer os problemas. Aí você consegue virar o dia mal. Foi o que Moisés fez. Moisés cuidava da parte espiritual e Josué, auxiliar dele, cuidava da parte braçal. Se em qualquer lugar, qualquer segmento do seu comércio, da sua loja, das suas vendas, do seu trabalho, você tem que ter o seu trabalho? Tem, mas tem que ter alguém que esteja intercedendo espiritualmente com você. Você tem que ter uma cobertura espiritual. E aonde eu encontro, bispo, essa cobertura espiritual? Na igreja. Você tem que vir na igreja. Infelizmente, tem pessoas que acham que não precisa vir na igreja, não. Assiste na internet. Nada contra a internet, é uma bênção, veio para nos ajudar, uma ferramenta abençoada. Mas você não pode substituir a igreja pela internet. De maneira nenhuma. A igreja é a casa de quem? De Deus, pô. Você não pode deixar de vir na casa de Deus de forma alguma. É sagrado. É inegociável você estar aqui domingo. Deus não tem esse negócio. É inegociável. Domingo é sagrado. Domingo é santo, é de Jesus, é de Deus. Você tem que estar na igreja, buscando e clamando o Senhor. Posso ouvir glória a Deus? E lá Moisés está orando. Versículo 9. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe os homens e sai e peleja contra Amaleque amanhã. Estarei onde? No monte. E o bordão, que é o cajado de Deus, estará na minha mão. E Josué como que? Como Moisés dissera. E pelejou contra os amalequitas. Moisés, porém, Arão e Ur subiam o quê? Acima do outeiro do monte, né? Quando Moisés levantava a mão, prevalecia. Olha só. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Imagine você ficar com os braços levantados assim, horas. Você consegue? Minutos já cansa, cansa ou não cansa? Mas enquanto Moisés estendia as mãos, o povo o quê? O povo vencia. Israel vencia. Quando Moisés abaixava a mão, quem vencia? Os amalequitas. Então Moisés ficou fatigado, Moisés não aguentava mais. Já viu aquele momento que você fica fatigado, você não aguenta mais, você está cansado? Tudo que já aconteceu essa sensação? Levanta a mão. É horrível, sim ou não? Então Moisés sabia que se não ficasse com as mãos em pé, estendendo para o povo, eles iam perder. Se você não tiver intercessão, a intercessão é tudo na vida do homem. Você tem que ter alguém lutando por você. Você lutando sim, mas alguém também te ajudando na oração. O pastor, o bispo, a pastora. Alguém orando por você. Isso chama-se cobertura espiritual. Aí você vai estar blindado. Aí você vai estar protegido. Aí você vai estar guardado contra todos os ciladas e mal do diabo. Mas se você não tiver essa blindagem, não tiver essa proteção, você não vai conseguir. Você vai ser mais longe da estatística e vai ficar para trás, vai perder tua bênção. Quem entende o bispo, levante a mão. Tu vai perder. Não adianta. Você pode ter a melhor das intenções, mas se você não tiver essa cobertura para mim, vamos supor que o bispo é o Moisés mesmo. Vem cá, vem cá, seu Alcide também, vem cá. Vamos supor que o seu Alcide
o François, o Josué, o senhor Alceu, que estava ali, os auxiliares de Moisés também, vem cá. Não, Arão. O Josué estava lutando. Vamos supor que o seu Arão e eu estava levantando a mão. O povo estava vencendo. Deus estava honrando. Abaixei a mão de período. Chegou um período que ele ficou tão cansado que não aguentou. E Arão tiveram que segurar o quê? Segura aqui meu braço. Vamos supor que eu sou Moisés. Não aguentava mais. Espiritualmente falando, quem é o Arão de hoje? São vocês que ajudam essa obra. Nós representamos o Moisés de hoje. E quem é que nos ajuda a continuar orando por você? Você. Através do seu dízimo, da sua oferta, das suas orações também pela gente. Vocês estão nos dando condição. Vocês estão apoiando o quê? Segura aqui. Vocês estão apoiando o nosso braço, meu irmão. Se não tivesse esses dois homens de Deus lá, o povo ia o quê? O povo ia perder. Não adianta. Você tem que ter pessoas lutando por você, intercedendo por você, senão tu vai perder. Você pode ser legal, você pode ser brigado, irmãos, você pode ser bonzinho, você pode ter melhores intenções, mas se você não tem ninguém para te dar uma apoio, você não isso em qualquer segmento. Qualquer segmento. Se você não tiver um apoio, tu vai desanimar. É na verdade, vai ficar triste, desmotivado. Mas quando você tem alguém te apoiando, te ajudando, te animando, eu vou conseguir. Deus é comigo. Já deu certo. Acabou. Mas se você ficar de braços cruzados, esperando cair do céu só cai o que, gente? Não corre para cima, não. Não tem alguém intercedendo por você, não. Está aflito. Então Moisés tinha esses dois ali com ele. Versículo 12. Ora, as mãos de Moisés eram o quê? Aliás, versículo 11. Quando Moisés levanta a mão, Israel o quê? Prevalecia. Quando, porém, abaixava a mão, quem prevalecia? Os amalequitas. Quando você tiver com a mão em pé, vai vencer. Você abaixou a mão, você vai perder. Mas você não consegue ficar com a mão em pé sempre. Então vai ter gente que tem pessoas para apoiar. E quem vai estar te apoiando? A oração. Quem vai estar me apoiando? Vocês. Quem vai estar apoiando essa obra? Vocês, a gente. Então eu estou num conjunto de situação. Aí o versículo 12 diz assim: ora, as mãos de Moisés estão pesadas. Tão cansadas que estavam. Não fica pesado? Não fica cansado? Por isso tomaram a pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro de outro. E assim ficaram o quê? As mãos firmes até o pôr do sol, está vendo? Enquanto Israel não venceu o último inimigo, eles não abaixaram a mão de Moisés. Olha a força que há alguém intercedendo por você. Olha a força de uma oração. Você não tem noção, você não tem ideia, você não faz ideia.
você não estaria nesse monte de problema. Seus problemas estariam resolvidos através da oração. Nunca rejeite uma oração. Alguém te mandar uma oração, não rejeita não. Já viu um vídeo de novo? Faz isso não, é uma oração. Ela é um tesouro que Deus está te mandando. Não rejeita não, ouve. Não deu para ouvir tudo, ouve devagarzinho até acabar. Mas uma oração que chega para você é um tesouro que Deus está te mandando para poder te proteger, te blindar do mal. Quem sabia disso? Levante a mão. E até de madrugada ficaram, até cedinho ficaram com ele lá. Versículo 13. Josué desbarcou os amalequitas. Olha aí, ó. Desbaratou os amalequitas e a seu povo a fio de quê? Viu aí? Enquanto não foram eles não pararam. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória dos amalequitas debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração. Você está vendo aí, até hoje. Quem está vendo aí Israel sendo bombardeado? Você está vendo aí? Isso é lindo. Quantas famílias estão sendo destruídas? Quem viu os prédios destruídos? Quem viu? Mas isso aqui é uma guerra de geração em geração. Eles são os amalequitas até hoje. Tem se levantado contra o povo de Deus. Mas eles vão vencer. Vão vencer anteriormente. Vai vencer de novo. Não adianta. Eu nunca vi o mal vencer o bem. Já viu? Não. Eu já vi o bem vencer o bem. Esse negócio do mal vencer o bem, você começa a fiar. Aparentemente, pode até estar com uma certa vantagem, mas é uma vantagem pequena. Deus vai fazer uma reviravolta. E o bem vai vencer. Tem que ter pessoas intercedendo por você. Você tem um potencial. Tem gente que está aqui hoje, ó, tem tudo para ser. Tudo para ser feliz. Mas o que está faltando é intercessão. Pessoas orando por você. Posso ouvir glória a Deus? Moisés venceu contra você. Porque ele soube dividir a parte física e a parte tanto a parte física como a parte espiritual. O soldado, quando vai para a guerra, na época medieval, ele botava o quê? A armadura. O que o soldado coloca hoje? O colete, a prova de bala. É uma armadura moderna. Sim ou não? Ali é uma espécie de proteção para ele se proteger. O soldado vai para a guerra desprotegido? Vamos colocar do lado espiritual. O soldado é a gente, você e eu. Temos que ter essa proteção. E qual é a armadura, Bispo Júlio? O soldado de hoje, espiritualmente falando, é a oração. É a cobertura espiritual, que vai te blindar, que vai te cercar contra os dardos inflamados do maligno, que não vai deixar Satanás tocar em você nem na tua família. Nunca desvalorize a ação. Ah, de uma criança, não desvaloriza. Deus fala com a criança também. Desvaloriza. Quem entendeu a palavra? Enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, o povo abaixou a mão, o povo pediu.
sempre mantenha as suas mãos para o céu. Eu não estou aguentando mais. Deus vai colocar um urso do teu lado, um arame para poder segurar seus braços e conseguir vencer. Os amalequitas hoje é o quê? É a doença que você tem. Espiritualmente falando, é a miséria que você está enfrentando, a dívida, as brigas, a separação, tristeza. Esse mal que você está enfrentando hoje é a amalequita que você plantou para você. E para você vencer eles, você tem que estar com as mãos estendidas orando. Não estou aguentando mais. Deus vai mandar o mundo e o arame para poder sustentar até você vencer. Quem entendeu a palavra? Não depende do bicho. Depende de você. Para Israel vencer, precisava de Moisés. Você é o Moisés de hoje. Nós somos o Moisés. Você tem que cair na fé. E Deus vai te honrar. Amém? Glorifica o nome do Senhor. Igreja, eu posso pedir a sua oferta? Deus abençoe. Graças a Deus. Quem ama a obra de